Meus queridos irmãos e irmãs, querida comunidade de Lagarto, paróquia de Nossa Senhora da Piedade, neste início solene da festa da padroeira do novenário de preparação para a festa, no dia em que se celebra a dedicação desta igreja matriz, na data, talvez no ano de 1987, por ocasião do ano mariano, o santuário de Nossa Senhora da Piedade foi dedicado. Logicamente, a gente sabe que toda a igreja, todo lugar de culto é dedicado a Deus. Mas a igreja tem, na sua liturgia, um rito especial que marca a dedicação ao tempo. É a sua maneira de consagrar e de mostrar, sobretudo para os fiéis, que aquele lugar é edificado muitas vezes com o esforço da comunidade, marcado pela história de fé de tantas pessoas. Aquele lugar tem como único fim, como única finalidade, o culto de Deus. E é por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, que as igrejas elas são tão importantes para nós. E a gente sabe, o quanto o povo de Lagarto é orgulhoso do bom sentido da sua igreja matriz. De fato, trata-se de um belo tempo que enche os nossos olhos, e eu particularmente, apesar de não ser lagartense, mas gosto muito de olhar para a imagem da Virgem da Piedade. Quantos sentimentos esta imagem inspira nos nossos corações. E eu imagino vocês, que têm a viva felicidade de todos os dias, olharem, entrarem nesta igreja, olharem para o altar, visitarem o Santíssimo Sacramento e também contemplar o belíssimo rosto da mãe que acolhe o seu filho novo nos braços. Então, e esta paróquia e esta cidade de Lagarto continue sempre tendo muito zelo, muito amor por esta igreja e muita devoção também à Virgem da Piedade. Mas veja, a liturgia de hoje, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, sobretudo na segunda leitura, São Paulo vai insistir que, embora o tempo seja importante, nós ouvimos na primeira leitura o profeta Ezequiel, que na sua visão vê o Senhor dizer que vai encher com a sua glória o templo que tinha sido construído. Portanto, o templo é o lugar da glória de Deus, é o espaço que marca a presença de Deus. Deus pode ser encontrado em todos os lugares. Nenhum templo pode deter ou pode fazer a presença de Deus por completo. Mas ele quis marcar nesses lugares os sinais da sua presença. Então, o profeta vai lembrar justamente isso. Na sua visão, o Senhor diz que vai encher com a sua glória pelo tempo. Mas São Paulo, e aqui nós devemos pensar que São Paulo vive na experiência do Cristo ressuscitado, do novo tempo, de uma fé que não se realiza mais no templo de terra, mas no corpo do Cristo ressuscitado. São Paulo vai dizer, vai lembrar aos cristãos de Corinto que eles são o templo de Deus. Que eles não podem esquecer de que eles são o templo de Deus. E que se alguém destruir esse templo, será também destruído por Deus. E é interessante que o contexto da carta aos Coríntios, do texto que nós estudamos, quando São Paulo fala que os cristãos são o templo de Deus, é porque a comunidade está passando por um momento de dificuldade, de desunião, de seleção
das pessoas que eles consideram como filhas. Depois de Paulo, veio o seu discípulo Apolo, e as pessoas então começaram a se dividir. Uns diziam: eu prefiro Paulo. Outros: eu prefiro Apolo. Eu prefiro Pedro. E a comunidade estava dividida. Então Paulo chama a atenção para dizer justamente na comunhão, comentando a cristã, nenhuma comunidade pode se tornar o reino de Deus. Nenhuma comunidade pode se tornar. Veja o que Jesus disse: onde todos ou mais estiverem reunidos em meu nome, portanto, unidos no nome de Deus, é ali que ele estará presente. Portanto, não pode haver presença de Deus onde a desunião está presente. E aí São Paulo lembra aos cristãos de Corinto: não se esqueçam, vocês são filhos de Deus. Vocês estão chamados a viver uma dinâmica nova, a dinâmica do amor, da partilha, da obediência a Deus, da entrega aos irmãos. E é justamente dessa forma que vocês tornam presente no mundo e atuando o reino de Deus, a presença de Deus. Nós estudamos também no Evangelho de hoje aquele momento, talvez até assuste daquilo que nós ouvimos falar de Jesus quando ele, ao chegar no templo de Jerusalém, veio um comércio que se tinha desenvolvido ao redor daquele lugar. E Jesus não ficou satisfeito. E tomou uma atitude brusca, faz um chicote e começa a expulsar os vendedores do templo, porque transformaram a casa de Deus numa casa de homens. E os judeus que o observam ficam se perguntando: qual é a autoridade que esse homem tem para agir dessa forma? E Jesus diz: destruam esse templo e eu virei reerguê-lo em dias. Como será possível? Mas ele estava falando, diz o evangelista, do templo do Senhor. Quando Jesus entra no templo e vê aquela bagunça que o comércio tinha transformado na casa de Deus, ele começa a profetizar que a religião de Israel já não era mais lugar do encontro com Deus. Era preciso destruir, era preciso fazer renascer uma realidade nova. E essa realidade nova nasceria agora no seu povo ressuscitado. Destruir este tempo e em 3 dias eu irei reerguê-lo de novo. E os discípulos, depois da ressurreição, se lembram justamente de que Jesus falava no templo do Senhor. Agora, o lugar do nosso encontro com Deus não é tanto mais o templo de pedra, mas o coração daqueles que aceitam a palavra de Deus, daqueles que procuram viver a verdade de Deus, daqueles que sabem observar os mandamentos de Deus. Para que essa realidade seja plenamente vivida em nós, a nossa igreja aqui no Brasil, falando sobre a realidade da igreja, das comunidades, vai dizer que a nossa igreja ela precisa se tornar, primeiro, a casa da palavra, o lugar onde se anuncia a palavra de Deus. Para que nós perguntamos à igreja? Nós perguntamos para estudar a palavra de Deus. Para que, acolhendo a palavra, a nossa vida se transforme. E uma vez transformados, nós também nos tornemos anunciadores dessa mesma palavra aos nossos irmãos. Papa Francisco nos fala da igreja em saída. Papa Francisco nos pede uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Mas esse convite só se tornará
realidade plena na vida das nossas comunidades quando nós aprendemos a escutar a palavra de Deus e deixar que seja a palavra de Deus a nos impulsionar para a missão. Também a igreja aprende que nós sejamos casa do pão. E o pão é o pão da Eucaristia, porque aqui é o lugar que é repartido o pão da Eucaristia, para que nós, fortificados por esse alimento, possamos também ser pão de Deus para a vida das pessoas. E, finalmente, que as nossas comunidades sejam casa na caridade, lugar onde se vive o amor, lugar de acolhida daqueles que mais necessitam. E é importante a gente pensar nisso. A gente deve honrar a Deus com a beleza dos nossos templos, com o cuidado que nós devemos ter com as nossas igrejas, com o zelo pelo ambiente sagrado. Mas, olhando naquela hora de São Paulo, que o templo de Deus para os cristãos, que cada um de nós, batizados, somos os verdadeiros templos de Deus. O cuidado pelo templo de Deus passa também pelo cuidado pelos templos que são os nossos irmãos. E, sobretudo, também pelos irmãos que sofrem, pelos irmãos carentes, pelos pobres. Porque nada adiantaria. E aqui a igreja, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, sempre nos deu um grande testemunho. Porque ao mesmo tempo em que construiu grandes catedrais, belíssimas igrejas, em todos os cantos do mundo, ela sempre se preocupou também com as obras de caridade, com a construção também de ambientes onde ela pudesse cuidar dos pobres, unindo o louvor de Deus do templo ao louvor de Deus dos templos que são o coração das pessoas. Nesse sentido, enquanto refletia sobre a festa de hoje, encontrei uma palavra de São Cesário de Ávila, um grande discípulo de Santo Agostinho, cuja festa nós celebramos semana passada. E ele dizia assim: queres encontrar uma igreja toda resplendente, uma igreja bela, uma igreja iluminada? Queres encontrar um templo bonito? Então, não manches a tua alma com as impurezas do pecado. Quando nós entramos aqui e vemos a beleza deste templo, nós devemos pensar também que o nosso coração, que o nosso ser cristão precisa ser tão belo quanto belo é esta casa de Deus. E continua São Cesário: se queres que a igreja esteja cheia de luz, lembra também que Deus não quer que na tua alma existam trevas. Quando você entra na igreja e vê a igreja iluminada, cheia de luz, lembre-se também que a sua vida, que a sua alma, que o seu coração precisam estar iluminados. E continua: age de preferência, de modo que leva, como diz o Senhor, brilhe a luz das suas obras. A luz que deve brilhar no nosso coração é a luz das suas obras. E quando a gente encontra a igreja iluminada, a gente lembra que a nossa vida, que a nossa alma também deve ser iluminada. E continua aí mostrando como tu entras nesta igreja, assim também Deus quer entrar em sua alma. Assim como você entra nesta igreja, Deus também quer entrar na sua alma.
Se for este, meus irmãos e minhas irmãs, o mistério que nós vivemos, quando entramos naquele tempo, cuja pregação hoje nós celebramos, então, vale a pena realmente a gente dizer: eu amo o tempo de Deus na sua igreja, mas eu amo muito mais o tempo de Deus a minha alma. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cuidemos da casa de Deus, cuidemos dessa casa de Deus, dessa igreja na missão dela, mas com muito mais zelo, com muito mais zelo, podemos saber da nossa alma e do nosso coração. Porque é aqui, em primeiro lugar, que Deus quer habitar. E assim como a luz na casa de Deus, que haja a luz também na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.